Olá galera, meu nome é Daniel Fattori E eu sou o Nelson Gaudio. e esse é o podcast Em Série. Bom galera, bem-vindos aí a mais um novo Em Série. Hoje nós daremos continuidade aqui ao nosso podcast falando sobre a série do Netflix Demolidor. Daredevil. The Daredevil. Demônio Demolidor. Eu não sei por que eles fazem isso, né? Eles mudam tanto esse nome. Demolidor pra Daredevil, nada a ver. Né? Não, tem a ver com as mudanças do quadrinho de 1000 anos atrás, mas na série, né, fica meio perdido o porquê do DD. Sim. Enfim, é coisa de tradução, né? Coisas que a gente tem que aturar mesmo, não tem o que fazer. Demolidor, ele é mais uma das séries aí baseadas em quadrinhos. Ela vem de um personagem do famosíssimo, já todo mundo conhece aí, de tanto ver cameo em filme da Marvel, o bom velhinho, que não é o Papai Noel, e sim o Stan Lee. Sim. E da outra figura não tão conhecida pelas pessoas aí não tão ligadas a quadrinhos, que é o Bill Everett. Uhum. O Demolidor teve a primeira aparição dele em abril de 1964, em Demolidor 1, com revista própria. Isso é legal, né? Que você pensar que ele é um personagem assim que surgiu não de apoio a ninguém, né? Ainda mais sendo um herói, eu acho isso interessante. A série ela apareceu aí com um desenvolvedor que é o Drew Goddard. Ele é um cara bem se escreve bastante coisa, né? Ele escreveu aquele filme Cloverfield, que tem um subtítulo alguma coisa de monstros aqui no Brasil, né? Sei lá. Tem pior que eu acho que tem. Ele chegou a escrever alguns episódios de Lost, de Alias e do Angel. E na verdade essa série, o Angel, né, que é a derivada de Buffy, tem bastante gente relacionada a ela aí em relação ao Demolidor. E ele também, o Drew Goddard, ele também é um dos caras que roteirizou o Perdido em Marte, né, o The Martian, que chegou a concorrer a Oscar, né, esse ano também. É um filme bem sólido, né? Sim, é um filme bem sólido, um roteiro bem sólido, uma adaptação bem sólida. E eu acredito que boa parte disso tem relação com o Drew Goddard, que também reflete no trabalho dele aí que a gente acompanha no Demolidor, né? Eu acho que a série tem um roteiro... Sim, digamos que dentro do contexto geral de tudo que acontece, ela tá bem escrita ali, né? Sim. Não tem, é uma outra coisa, assim, mas aí também não dá pra ser perfeito, né? Os showrunners, que são as pessoas responsáveis aí, eles têm duas diferenças, e acho que também vale a pena explicar agora aqui, que a gente vai fazer esse episódio um pouco diferente. Nos primeiros episódios aí a gente falou sobre a primeira temporada de cada série. Por conta do tempo, aí a gente já tem, né, hoje as 2 temporadas liberadas. O Netflix ele tem essa tendência com as séries próprias dele de liberar todos os episódios de uma vez. Então agora foi quando? Começo de março, né, que liberou? Acho que foi tipo isso. Foi por aí, né? Começo de março, então já tá liberada as primeiras e segunda, a primeira e a segunda temporada. Tá disponível lá para vocês verem. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. A primeira parte a gente vai continuar sem spoiler, mas a gente vai falar das 2 temporadas. E no final também a gente vai fazer uma análise aí com spoilers, como sempre, mas já também considerando as 2 temporadas. Então a gente tá dando uma visão geral pra quem não viu sobre o escopo geral aí, né, da primeira e da segunda. A primeira temporada a gente tem como showrunner o responsável pela série o Steven DeKnight. Ele foi produtor executivo de Spartacus, e graças a essa pesquisa que eu fiz para saber quem era o Steven DeKnight, eu descobri que Spartacus teve pelo menos umas 8 séries. Eu nunca vi Spartacus, pra falar bem a verdade. É um bagulho maluco, assim. Eu também nunca me interessei, honestamente. É um tema que nunca me chamou muita atenção. É que pelo que eu entendi, eles mudam de temporada e mudam o nome, né? Chegou a ter problemas. Chegou a ter problemas de protagonista morrer, sabe? Umas coisas assim. Sim, eu tô ligado. E aí eles acabaram fazendo. Acho que você chegou até me comentar nas épocas que a primeira. Porque parece que a série teve 2 protagonistas que morreram, sabe? É um bagulho absurdo. Mas enfim, teve todas essas variações e ele tava produzindo executivamente aí essas temporadas. Ele trabalhou também como produtor executivo em Smallville.
E em Buffy, né? Lembra, eu falei do Angel, e aí tem ele que trabalhou em Buffy. Buffy também é uma série bem famosa na época, né? Durou acho que 7 temporadas. Tem aí um cult following, né? Um pessoal que segue e gosta até hoje. Eu honestamente vi episódios muito aleatórios assim na época em que estava passando e talvez seja o meu pecado não ter assistido essa série. Ele ter trabalhado no Smallville pode ser até meio simbólico, né? Porque a série que talvez tenha desbravado o universo de quadrinhos na televisão, assim, né? Sim, apesar de já ter tido outras séries no passado antes dela que eu acho mexeram que seria... com quadrinhos, acho que o Smallville que deu um patamar um pouco maior e foi bem mais pop, eu acho, né? Pelo menos durante um tempo. Sim, eu acho que o Smallville ajudou a criar a base, né, assim, para muita coisa que a gente tem hoje. Que Smallville lidava com bastante coisa de comics, né, cara? A gente vai ver, quanto mais a gente vai procurar as coisas de Smallville, a gente vê, personagens que você nem imaginaria que eles poderiam trabalhar numa série de TV e eles trabalham, né? Sim, tem muito personagem. Sim. Mas o Steven Knight ele não permaneceu digamos que na direção aí da série, na direção executiva da série. Ele saiu porque ele teve alguns conflitos, que ele chegou a receber convites pela Sony para dirigir Sexteto Sinistro, que até onde as informações que eu consegui puxar, não sei se tem alguma coisa aí diferente para adicionar, Daniel, mas eu acho que não tem nada fechado e ele não tá mais vinculado ao projeto. Esse filme, até onde eu sei, ele foi cancelado, né? Depois desses últimos acontecimentos. E eu acho que se ele saiu do filme, foi uma boa mesmo. Porque esse filme aí talvez, né? Já era uma ideia de Jericho desde o início, né? Sim, sim. E aí a gente tem na segunda temporada, entraram Doug Petrie. Desculpem se eu não estou falando o nome dele correto, mas eu não sei de onde que é a origem desse nome. E o Marco Ramírez. O Doug, ele foi produtor e escritor do Buffy e Angel, mais uma vez, né? Teve aí o vínculo com a série da Fox. Era da Fox o Buffy, né? Nem sei. Eu acho que era, eu acredito que era. Honestamente, assim, de cabeça eu não tenho. Depois o Eric me corrige. O Marco produziu Fear the Walking Dead e Da Vinci's Demon. Os Demônios de Da Vinci, acho que no Brasil estreou com esse nome. E ele escreveu alguns dos episódios dessa série. Além de ter produzido elas, ele também escreveu alguns episódios. Eu acho que isso, sim, essa ideia dos showrunners, eu acho que a gente consegue ver uma diferença, né? Fica bem, bem claro, assim, como a série se direcionou, assim, entre a primeira temporada e a segunda, né? De fato, tem apesar de ter um centro, né, que se mantém, tem algumas mudanças até que importantes da primeira para a segunda, né? Sim, algumas considerações até de rumo, né, do que a série tá tendo, né? Considerando isso, o que a gente pode falar de Demolidor, né? O Demolidor, ela é uma série que ela se passa dentro do universo cinematográfico Marvel. O que significa isso? Todos esses filmes que vocês estão vendo por aí da Marvel, Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, Guardiões da Galáxia... Tô esquecendo algum? Tem muitos aí, velho. Tem muitos, eu né? já cansei, já. Então, tem Homem-Formiga, enfim, todos esses filmes eles têm uma ligação no cinema e as séries têm uma ligação com os filmes. Além disso, além do Demolidor, a gente tem a Jessica Jones, que é também produção Netflix, que já estreou, a gente vai falar depois dela em um outro episódio. A Luke Cage, que vem no final do ano, né? Setembro, se eu não me engano, já foi confirmada. Tá pra setembro. Temos Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que tá na terceira temporada, com uma primeira temporada medíocre e uma segunda e terceira temporada muito boas. Eu assisto, o Daniel não. Façam ele assistir. Vai continuar assim por muito tempo. E Marvel Agent Carter. O Agent Carter, ela também ela é uma mais derivada ainda, né? Porque ela vem praticamente direta do filme do primeiro Capitão América, com a personagem que é inserida no filme. E ela é uma das séries que não se passa na nossa época, digamos assim, né? Ela se passa pós Segunda Guerra, então por volta dos anos 50, 40 e pouco, 50, vamos dizer assim, né?
E tem todo esse contexto também. Então é uma série muito legal. Ela sempre mid-season, poucos episódios, também é bem interessante. Mas vale lembrar aí que a intersecção real mesmo, ela vai acontecer Uhum. entre Demolidor, Jessica Sim. Jones e Luke Cage, né? Porque essas Sim. outras, a Marvel, a Agents of S.H.I.E.L.D., a Agent Carter, elas são de uma outra emissora, né? Sim, Então até o momento não existe nenhuma intersecção em tese, né? Legal também comentar que ela, desde o início que surgiu o Demolidor, né? Que foi a primeira do universo Marvel no Netflix, já foi planejado esse mini universo, né? Então, Sim. desde o começo já se sabia que ia ter a série do Uhum. Demolidor, da Jessica Jones, em algum grau do Luke Cage, e se sabia também do Punho de Ferro. E tudo isso vai culminar numa outra série que ainda não saiu ainda, que é o The Defenders, né? Não sei se tem um nome mais completo, mas... Não, completo não, deve ter uma tradução Não, pra... Defenders of não sei o que lá, não? Enfim, The Acho que Defenders. não. E aí é uma... Porque assim, todos eles... A grande sacada, né, na verdade, é porque todos eles se passam em Nova York, né? Sim. Então esse é o plano de fundo, os conflitos que estão acontecendo ali são interligados nas séries. Sim. Isso acaba sendo bem legal, né? A gente já tá tendo um vislumbre disso. Sim. Agora que já teve a primeira e a segunda temporada Exato. do Demolidor e a primeira do Jessica Jones, né? O contexto, então, falando assim, isso é o universo. O que acontece, qual que é o contexto do Demolidor, né? A ideia que eles trabalham é que após o Vingadores 1, que pra quem não assistiu ou quem não viu, eu vou falar o que acontece, é que alienígenas invadem Nova York. No filme existe uma batalha, né, entre os Vingadores lá, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, enfim, todo mundo lá. Não vamos discutir isso agora, mas enfim, todo mundo tá lá, né? 1 bilhão, não sei quanto, todo mundo viu esse negócio. tem todo mundo lá. E o mundo agora, assim, Nova York foi praticamente abalada e destruída por esse ataque, né? Muita coisa aconteceu, aquele medo e o sentimento de não estar sozinho no universo tá por trás disso daí. E o que acontece é que a série não chega... Você lembra assim, Daniel? Se ela chega a definir quanto tempo? Eu lembro de falar 5 anos, mas eu posso estar confundindo com os 952, eu não lembro. Não, acho que não é tanto tempo, não. Mas, não, enfim, né? É um tempo depois aí. E depois desse tempo, a cidade, ela tá... Uma parte específica da cidade, que é a Hell's Kitchen, a cozinha do inferno, que é uma parte, digamos que pobre da cidade. E lá tá acontecendo alguma coisa por conta de empreiteiras e construtoras e tudo mais. E o Matt Murdock, que vai ser o nosso herói aí, o Demolidor, ele viveu a vida dele inteira na cozinha do inferno e aí ele vai tomar uma atitude por conta de tudo que está acontecendo aí com esse panorama. Acho que é basicamente isso. E, bom, acho que vale a pena, então, começar a falar, então, quem que é esse Demolidor aí, esse Daredevil. Bom, quem teve aquele outro filme lá, né, então talvez muitas pessoas conhecem, mesmo sem ter visto quadrinhos. Eu ia fazer uma piada de que essa série era com o Ben Affleck, mas eu acho que eu já perdi o timing. Droga. Melhor não, né? E, bom, ele é o Matt Murdock, ele sofreu um acidente quando ele era criança. E por conta desse acidente, ele perdeu a visão. Mas, ao perder a visão, ele acabou ganhando super sentidos, por assim dizer. Cara, não foi só um acidente, né? Ele teve lixo radioativo nos olhos. Sim. É importante ressaltar isso, porque a radioatividade, ela te dá poderes, né? Né? Nas séries e no quadrinhos, ela te dá. Na vida real, ela te dá câncer e você morre depois de 1, 2 semanas com dores insuportáveis. Olha, se muito, não? Somente no olho, tá? Nossa que é bem senhora. perto do cérebro. Nossa. Mas, bom, como no universo da série isso não acontece, ele acaba ganhando uma super audição. Então, apesar de ser cego, ele acaba enxergando, entre aspas, mais do que nós que enxergamos, né? O que acaba sendo bem interessante. O que a série define como um sentido 360, né? Ele consegue ter uma maior noção dos arredores dele, né? Então, vai ter coisas como ouvir o batimento cardíaco das pessoas. E aí, por conta disso, tem uma série de artifícios interessantes que o Matt vai usar, né? Então, ele pode sacar se a pessoa tá mentindo.
Sim. Porque ele consegue ver o quão nervosa ela tá através dos batimentos cardíacos. O que também garante uma piada em cima dele em relação a ser um detector de mentiras humano. Então, exatamente. E também, por ter uma super audição, ele consegue detectar onde que tá tendo problemas na cidade, onde está tendo algum crime, onde que tá aparecendo a polícia. Ele tem uma audição realmente absurdamente apurada. Sim. E não só isso também, como se não bastasse todo esses super sentidos, ele fez um mega ultra treinamento Sim. de artes marciais Sim. com o mestre dele, que é o Stick, um personagem que aparece na primeira temporada. É o bastão, tem que falar em português. Tem esse nome mesmo? Eu nunca fui... Eu acho que nas legendas talvez não traduza. Não traduz, não. Ele é não Stick. Traduz. Dá a entender como se fosse até um nome, né, mesmo. Sim, nome próprio. Mas enfim, o Stick, ele é o mentor dele e também é cego, né, na verdade. E Sim. ensina o Matt a lutar. E na prática, como é que é o Matt lutando? Ele é absurdamente habilidoso. Sim. Ele é literalmente um acrobata mesmo. O jeito dele de lutar é bem espalhafatoso, por assim dizer, né? Ele dá umas piruetas, umas coisas. Ele segue bem essa linha, assim. Ele não é um Batman, assim, né? Que dá soco e fica meio travadão, igual no cinema, né? Não, ele realmente ele é muito ágil. Sim. E salta. Ele é ágil, ele é forte, ele tem... Como ele tem esse sentido, né, essa percepção do redor dele, ele consegue, assim, digamos que ouvir o cara mexendo o braço. Então ele consegue reagir, como ele tem o treinamento, obviamente, né, ele consegue reagir antes do cara atingir ele, né? Ele consegue ouvir o barulho das armas, seja arma de fogo ou uma arma branca, ele consegue perceber onde ela tá no espaço pelo barulho e etc. Então, mas ele tem uma certa dificuldade com facas, né? Sim, tem essa, mas não com espadas, aparentemente. Você vê que coisa? Quanto maior, né? Mas enfim, ele acaba sendo um lutador incrível, né? Na verdade. Sim. Ele é quase um Homem-Aranha ali, né? Nossa, eu acho que ele só... Na série ele só faltou pular 4 metros de altura, porque de resto ele faz, né? E, bom, e não só isso, como se não bastasse tudo isso, ele também é um advogado. Isso é um ponto bem importante da história, não é tipo um detalhe, ele é advogado. Não, na verdade a série ela vai trabalhar isso do começo ao fim. Ele é um advogado mais ou menos recém-formado, né? Não sei se chega a especificar. Eles não chegam a especificar. Dá a entender de que ele é muito jovem, tanto que ele nem tem a firma ainda no começo, né? No começo a ideia é que eles estão montando a firma agora, né? Não chega a trabalhar a dizer se eles quando que eles se formaram. Mas é relativamente pouco tempo, apesar de ser difícil determinar. E junto com o amigo dele, que é um personagem fixo da série, o Fogg, o Nelson Fogg, né? É o Fogg Nelson, Nelson Fogg é sobrenome. Nelson, na verdade. Ele é que nem um gênio, que Nelson é sobrenome. Então só querendo que como Nelson, eu quero deixar isso claro, mano. Mas que no seu caso não é, né? No meu caso não é. Então ele monta uma firma e ele tem uma pegada de um advogado que quer ajudar as pessoas vulneráveis, as pessoas pobres, ser um advogado que quer fazer realmente justiça, né? Muita coisa pro bono também, né? Ele como ele tem essa preocupação, é que ele quer estender a capacidade dele de ajudar as pessoas de qualquer forma. Eu acho que é isso que faz ele se desenvolver como personagem. Então se ele tem habilidades físicas que vão permitir que ele tome uma atitude ali para fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. E se ele tem a capacidade, digamos que a competência, né, profissional de ajudar as pessoas, ele também acredita que ele tem que usar isso para ajudar, né? E tudo isso tem a ver com não dá para falar extensamente sobre, mas tem a ver com o background dele, com o passado de ser um garoto pobre. O pai dele era muito pobre, o pai dele era um pugilista fracassado, por assim dizer. Sim. Então, o Matt Murdock, ele é moldado por esse passado difícil, um passado pobre, um passado bem problemático, do qual ele quase que não conseguiu se vencer na vida, por assim dizer. Eu queria, assim, acho legal, eu queria dizer assim que também assim, o passado dele é problemático, mas não pelo passado, não, digamos que a pobreza não é o que determinou se ele seria uma pessoa. Acho que na verdade ele não ter dinheiro ajudou a moldar o caráter dele, né? Se você for ver, acho que é bem isso que foca. E o pai dele ser digamos que um pugilista perdedor
também ajuda, né? Porque na verdade não era nem a questão dele ganhar ou perder, e sim de mostrar que o que importava e o que eu acredito que o personagem desenvolva nesse sentido é que ele tem a capacidade de, não importar quanto ele vai apanhar, ele vai sempre tentar se superar, né? E eu acho que essa que é a lição que fica assim do passado dele, que forma essa personalidade dele, né? Acho que é exatamente isso. E é uma série que tem como tema, talvez um dos temas principais, também essa questão do sistema econômico, do quanto que tem a questão da pobreza versus riqueza, o quanto que isso afeta a criminalidade na cidade. Isso eu acho que é um fator bem importante, muito por conta também do vilão principal da temporada. Também não dá para falar muito sem colocar spoilers em pauta, mas tem muito a ver com isso. Isso vai ser trabalhado o tempo todo. O que dá para dizer é aquilo que você começou a comentar, né? Que vai ter algumas tretas acontecendo no que seria, talvez, para a gente entender a periferia, né? De Nova York, em que uma série de propriedades estão sendo compradas, ninguém entende muito bem por quê. E uma das personagens, que é a Karen, que vai ser uma personagem fixa, ela trabalha numa companhia, uma espécie de empreiteira, construtora, Sim, né? uma empreiteira. E isso que eu tô falando não é um spoiler, isso é coisa logo do começo da Primeiro temporada. episódio, né? Primeiro episódio. Então ela descobre um esquema, possivelmente de corrupção, e por conta disso uma pessoa morre e ela tem que fugir e ela acaba sendo incriminada. Então esse é o ponto de partida da série. Então E aí, por você ela vai ser ver incriminada, ela vai lá e tem uns advogados que vão ajudar ela, que são o Fog e o Matt. por um acaso. Né? E aí acaba tendo uma relação uma relação até de trabalho, que aí ela passa como eles ajudam ela também ela tem esse lance, né, de até essa coisa de também querer ajudar as pessoas e tudo mais, né? Acho que isso fica bem claro nas agendas dela mais pra frente, na série. Então ela vê aquele potencial que o Fog e que o Matt tem, e ela vê logo ali de cara também dois amigos e dois aliados, né, nessa jornada dela. Sim. E bom, é basicamente isso. E a série vai se desenvolver, então, talvez assim, com duas frentes, né? Então, essa frente de investigação do Matt, do Fogg e da Karen, do ponto de vista da lei, né? Então, tipo, se eles estão de fato investigando e tentando entender os crimes e corrupção que tem acontecido em Nova York, na Cozinha do Inferno, para chegar nessa figura misteriosa que seria esse vilão. E a outra frente seria o Demolidor, né? O Matt, de fato, caracterizado como um vigilante, tentando descobrir pistas e investigando, só que fora da lei, né? Sim. Como uma espécie de Batman, né? Talvez o Demolidor é o Batman da Marvel, né? Ele soca os outros e faz perguntas e obriga os outros a responder. Mas ele não tem todas as ferramentinhas bonitas que o Batman tem, ele né? não tem dinheiro, né? Ele não tem dinheiro. Isso é uma coisa que ele definitivamente não tem, né? E é bem explorado essa parte. A gente não vai falar do vilão? Não pode? A gente pode comentar alguma coisa, sim. Eu queria só comentar, assim, que eu tava até, antes da gente gravar hoje, mais cedo, eu tava pensando algumas coisas e revendo algumas coisas soltas, assim. E o vilão é o Wilson Fisk, tá? Ele já é um vilão bem conhecido já nos quadrinhos e no filme ele também é utilizado de uma outra forma, com outro ator, obviamente. E o ator, eu acho que não tenho certeza, é o Vincent D'Onofrio. E o que eu acho é que ele é acho que ele dá ele abre as camadas desse personagem de uma forma tão absurda, cara. Eu acho que ele é bem responsável pelo personagem. Cara, nossa, porque assim, eu tava até revendo algumas coisas hoje, assim, ele tem umas coisas do tipo, dos trejeitos dele, que é um pouco do ator também, e ser meio, dá uma gaguejada, assim, dá uma tremida na voz, ele é meio contido, sabe? E o que ele eu tava tem uma prosódia bem característica, eu ia te falar dele, né? Sim, e eu tava reparando, assim, né, que na verdade ele é contido não porque ele é tímido, né? Ele é contido, na verdade, porque ele é maluco, assim, de raivoso, né? De irritado. Então ele tá sempre
se segurando, se controlando pra não pegar o pescoço de alguém e torcer, sabe? Como isso o Fisk, assim, ele tem essa coisa contida, mas não é de timidez, é uma coisa de raiva, assim, sabe? Que ele parece que vai pegar o pescoço de alguém e torcer, meu. Eu acho que as expressões do D'Onofrio, assim, o jeito dele falar, cara, deixam muito claro, assim, isso, sabe? Trabalha o personagem muito bem, mano. Acho que da primeira temporada, especialmente, assim, ele é um dos personagens que fica mais bem trabalhados nesse sentido, assim, sabe? De que condiz o ator com o personagem, sabe? Eu Uhum. acho muito legal isso. Com certeza, ele é bem muito top. Mas aproveitando esse assunto, vale dizer que, em geral, os atores são muito bons, né? Acho que o Charlie Cox, Sim. como o Matt Murdock, pra mim ele já é o Matt Murdock definitivo aí, né? Sim, meu cara tem. Você imagina o que esse cara não deve ter passado pra conseguir interpretar um cego, né? Então, acho que realmente ele interpreta mal bem nesse sentido de ser uma pessoa E com aliás, deficiência visual. ele tem que interpretar um cego que consegue enxergar praticamente, né? Isso que é o mais difícil ainda. Então, Então. ele tá fazendo uma dupla interpretação, né? E ele carrega muito bem nas cenas dramáticas, né? Muito Uhum. bem, assim. E não são poucas as cenas Isso com certeza. difíceis. É até refrescante, né? Quando você assiste uma série assim que tem atuação, né? Né? Meio Depois você raro, vê. né? Depois você vê Arrow. Né? Ah, ah. Série que a gente não assiste, não, tá? E aí você vê uma atuação assim boa como tem nessa série. Assim, cara, cenas em geral, meu. Quando você pensa em todo o sofrimento que esse povo passa, assim, quanto o Matt apanha, Uhum. o quanto a Karen tá lá sofrendo por conta das investigações dela. O Fog também sofrendo sofrendo, né, não no sentido dramático da coisa, mas o quanto ele sabe, tipo, o que ele tem que passar ali pela situação do escritório dele, sabe? Eu acho isso tudo muito bem feito, né, durante o desenvolvimento da série. Tem boas direções, tem bons atores, tem A uma série é bem produção. dirigida mesmo. Você consegue reparar em vários episódios peculiaridades da cinematografia mesmo. Sim, E tipo, você vê que, não é aquele tipo de série que é a mais comum, talvez, né? Que a sim, câmera tá lá porque tá lá, né? Porque não tinha outro lugar pra pôr, né? sim. No Demolidor sempre tem. Não se pode dizer que sempre, né? Mas tem vários episódios que são muito bem gravados, realmente com planos de sequência muito bem feitos, com alguns enquadramentos bem inusitados. Tem até uma cena bem. Já é bem famosa, talvez, assim, né? Uhum. Do No corredor? meio aí, a cena do corredor da luta, que é feita sem nenhum corte. Uhum. Essas cenas sem cortar, sem fazer nenhum corte, são extremamente difíceis de se fazer, né? Sim. E os Ainda mais caras cenas de resolveram ação, né? fazer, né? Tipo, E cenas de ação, né? Não é uma cena. e uma cena de ação. Ela já é difícil se ela for só, tipo, aquele momento de interpretação do cara. É mais difícil ainda se for ação, porque aí depende de ação, reação do ator, e posicionamento, e quadro, sabe? É bem complicado, né? E os caras eles arriscam bastante nesse sentido. Acho que fotografia também é muito boa nessa série, cara. Você pensar em algumas cenas, são cenas emblemáticas, assim, sabe? Aquela cena que se você olhar, você fala, nossa. Você parar assim, você fala, eu quero isso aqui de wallpaper do meu computador, Eu cara. acho que Então, sim, eu acho que que quem fez a fotografia parece manjar muito da cidade de Nova York, e saber uhum, encontrar uns enquadramentos bem interessantes, sim, trabalhando muito com a questão da noite, né, e da sim, madrugada, do perigo, tentando mostrar o quanto que a cidade está com a criminalidade aumentando, etc. aumentando. Tem vários Uhum, enquadramentos assim que conseguem passar esse sentimento sem precisar mostrar muita coisa, né? uhum, Acho que sim. a série acaba sendo bem sólida do ponto de vista técnico e artístico de maneira geral, assim. E se você for ver, isso é um reflexo também, porque ela chegou a ganhar a Emmy, né, por efeitos visuais e por edição de som, cara. Ah, é? Nem vi Sim. isso. Chegou a receber premiação por isso, né? Que efeito visual é tudo, cara. Acho que eu vou falar sobre isso depois, mais na parte com spoiler, porque cabe mais, mas tem uma cena que eu tava revendo hoje assim que você fala, meu, que trabalho que o cara deve ter tido pra fazer essa cena assim, que é umas coisas muito Uhum. bem pensado assim, sabe? Tipo, muito simbólico assim, não tem diálogo na cena, mas tá dizendo muita coisa, sabe? Isso é bem raro a gente ver em série, né? É uma coisa mais voltada pra cinema, que o cara tem mais trabalho, assim, no sentido
poder trabalhar, né? Pra fazer com isso. certeza. E série é raro, e você vê que, assim, eu acompanho, acho que, se eu não acompanho todas, eu devo acompanhar acho que quase todas as séries do Netflix, com exceção dessa The Range que eu me recuso a ver. Não quero saber, gente, não vou ver essa série. Ashton Kutcher, não dá pra levar a sério. Nossa. Mano, não dá. Nem vou ver isso Você viu a chamada, vai, cara, você sabe do que eu tô falando. Começou com Ashton Kutcher, começou errado, né? Então, já, sabe, cansou. E no geral, assim, as séries do Netflix têm uma produção muito boa, né? Se você até coisas mais antigas, Lilyhammer, que é filmada na Europa, sabe? Se você pegar, deixa eu ver, Master of None, que é também em Nova York, muito bonita, uma série de comédia muito bem feita. Se você pegar uma que é uma comédia mais escrachada, Sim. que, né, enfim, no geral, assim, todas as séries, né, Eles o têm uma Unbreakable Kimmy pegada Schmidt, de tem realmente uma fazer o produção bagulho muito sério, boa. né? Sim, tem uma Fazer como se produção fosse muito filme. boa. Sim. Porque acho que eles não têm essa restrição só de pensar, né, no que a emissora quer, né? Uhum. Eles quem fazem, então eles quem decidem o que eles querem, né? E, bom, se fosse talvez resumir um pouco a questão de gênero e estrutura da série, acho que dá pra dizer que, bom, é uma série de super-herói, né? Isso não tem como não falar. Né? E acho que é uma série que é um drama de procedimento também. Um Uhum. procedural drama, porque você vai ter todo o tempo investigações, como eu falei, ou com o Demolidor na rua espancando os outros, ou com o Matt e o Fogg no tribunal, ou tentando levantar pistas, ou com a Sim. Karen e alguns outros personagens fazendo várias investigações por fora também. Fazendo o investigativo de advogado, né, que faz. Mas vale ressaltar que não é essa pegada de monstro ou vilão da semana. Sim. É uma série contínua, Sim. que a cada episódio vai continuando a trama do episódio anterior. Então é como se uma temporada inteira fosse um filme gigante, né? Se fosse resumir de maneira grosseira, seria isso. Então, Mas essa é a ideia mesmo. todo momento eles estão pegando dicas e pistas e tentando entender o que está acontecendo para chegar Numa conclusão, a né? alguma conclusão que vai ter a ver com esse vilão. Então, Sim. não é investigação por investigação, só para ter investigação da semana, né? Não vai ser o crime do episódio, né? Não é um CSI, não é Law and não Order. mesmo. Se for, é isso que eu quero dizer, na verdade. Que Então, você tá revoltado, é isso. não tô revoltado não, eu assistia muito Law and Order. Pior que eu também via Law and Order, cara. Acho que você assistiu mais CSI que eu, hein? Talvez, Ou não? no começo só, né? Começo, né? Tá bom já. Na época eu era jovem e imaturo, né? Hoje em dia você só é imaturo. Sim, Mas é isso, é uma série contínua com uma trama nas duas temporadas tem um bom eixo, assim, Sim. então você sempre vai estar querendo ver o próximo episódio. O que é bom porque o próximo já tá disponível. Tem essa. Você pode fazer um binge aí de 3 episódios seguidos. É basicamente isso. Então, se você gosta de super-heróis, investigação, ação, né? Tem muitas Com cenas. certeza. Hã? Com certeza, muitas cenas de ação. Muitas cenas de ação, principalmente porrada mesmo. E acho que um alerta que dá pra dizer, né? Até não comentou isso antes, é que é uma série bem violenta. Sim. Então, se você é meio sensível a essas questões de violência, Tente pode não ser assistir. tão recomendado. Ela realmente vai ter momentos bem, bem violentos. Sim, vai ter, digamos que momentos de sangue e... Acho que não tem não só a questão do sangue, mas não, ela tem assim, a parte em que o sangue sai também bem evidente. Total. Mas o que eu acho interessante é que ela passa uma sensação de brutalidade em vários momentos. Porque sangue por só sangue, assim, tem um monte de coisa que usa sangue e parece que nem é, né? Parece que nem é tão violento, mas essa série não. Tem alguns personagens que eu não sei se é o jeito que eles gravam, o jeito que o ator tá fazendo lá. Eu sei que passa uma impressão de brutalidade mesmo, assim, de Aliás, porrada. só um comentário antes da gente finalizar essa parte, que eu queria parabenizar os caras, principalmente na segunda temporada, com maquiagem, porque tem uma das cenas em que
thugzinho lá, um vilãozinho, um capanguinha, tá apanhando. E, meu, o cara apanha, e quando você vai ver a cara dele na cena, a cara dele tá inchada, né? Com o lábio rachado. Cara, maquiagem assim... você tá achando que é maquiagem, né? Na verdade ele foi socado pra ficar bem realista mesmo. Meu, parece, não parece? Total. Bom, então esse é um alerta aí pra quem for um pouco mais sensível. Mas assim, acaba sendo um elemento importante porque a ideia é realmente trabalhar a questão da criminalidade, da violência e do que é ser um vigilante, né? Que até ele não é bem um super-herói, se a gente for colocar tecnicamente, ele é um tal de um vigilante, né? E o quanto que usar a força e a violência é legítimo ou não. A série vai sempre trabalhar esses conceitos de moralidade e ética. Se ele, se ele deve ser um cara que sai pra rua e espanca bandido, ou se ele deve ser um advogado que tenta... Aliás, ser o advogado, né, corrobora muito aí com, né, com essa moral dele, né, de sair na rua, né, não condiz com o comportamento dele durante o dia, né. Sim. Ele deveria ser uma pessoa que segue as leis, segue as regras aí, mas não é isso que ele faz, ele acaba sendo... Ele é a própria antítese, né? Ele é. E uma coisa que eu acho que é bem legal nessa série, dá pra discutir melhor na segunda parte, mas uma coisa que é bem interessante, para além do que o Batman faz ou alguns outros heróis, é que ele mostra o quanto que não é possível você combater a criminalidade ou qualquer outro problema sociocultural sem ter o braço da lei junto também, né? Sim. Então ele não é que nem o Batman, que ele sempre vai resolver fora da lei. Ele vai resolver fora da lei e depois deixa lá na porta do Gordon e fala, Gordon, vê aí, né? Vê aí o que você pode fazer, né? O Demolidor, na série, né? Principalmente falando, ele vai estar sempre trabalhando com as duas frentes, né? E sempre tem esse conflito que é o que você falou. Será que realmente o que eu tô fazendo aqui nas ruas vestido de Demolidor vale a pena? Será que eu não tô piorando a situação? Isso vai ser um tema muito importante da segunda temporada. Se as ações dele como vigilante não são, na verdade, piores do que não fazer nada. Então, acho que esse é um outro prato cheio. Eu realmente adoro esse tipo de tema, que vai trabalhar moralidade, ética e problemas sociais. Então, se você curte, assiste, que vale muito a pena. Eu acho que vale assim também dizer que a primeira temporada é o desenvolvimento dele com essa relação entre ser herói ou não, ser vigilante ou não. E na segunda temporada é a consequência da opção dele, né? Eu acho que são as coisas que fecham assim, em poucas palavras, né? O que representa cada temporada. A primeira eu acho que é mais a jornada e a segunda é tipo, olha, você escolheu fazer isso, então você tem que lidar com isso, entendeu? Né? Acho que é basicamente isso mesmo. E construindo muito bem essa jornada, junto também com a jornada do vilão, né? Que o vilão é um personagem que ele realmente é importante, ele realmente tem background, passado, justificativa e motivação, que vão ser exaustivamente trabalhadas. Que é importante, que quase nunca tem, né? Por aí, né? Difícil, viu? Tá cada vez mais escasso. Eu acho que, concluindo aqui, esse é o panorama geral para ver se você vale a pena, você acha que vale a pena assistir essa série, né? E aí você pode dizer pra gente se a gente ajudou, se a gente atrapalhou na nossa página do Facebook lá, lembrando sempre, vou falar, né? Fala aí que eu mesmo não sei. Você não sabe, impressionante, né? facebook.com/emseriepodcast. E aí você comenta lá o que você achou da gente aqui, da nossa conversa. Troca uma mensagem lá, mano, que a gente vai ler depois. Vai ler, se possível a gente responde. Diz aí, já estamos no terceiro episódio agora, gente. O que vocês estão achando? Você tá gostando, não tá? O que vocês querem também, assim, das séries que vocês veem? Se vocês têm alguma recomendação pra gente, vocês acham que o que a gente falou não tem a ver, ou tem a ver, complementa, discorda? Explica. Eu acho isso importante também, não adianta só discordar, tem que explicar o porquê discorda, que é o que a gente quer, aumentar aí a nossa discussão. Então participem aí de todas as discussões que a gente tem na nossa página. Isso. E compartilha aí com seus amigos, com a galera, lá no SoundCloud e no iTunes. E é isso. Vamos agora para a segunda parte, que a gente vai tentar aprofundar alguns temas específicos, aí falando já de spoilers, que para quem não viu pode estragar um pouco o prazer de ver a série. Mas, bom, quem assistiu fica por aí. Quem não assistiu e não tá nem aí com spoilers, fica aí também, né? Então tá.
Pra quem fica aí, vamos pro próximo passo. E pra quem vai, até a próxima, pessoal. Falou, até. Warning, spoiler alert. Warning, spoiler alert. E aí, galera, então bem-vindo à parte 2 do nosso podcast aqui em série, falando ainda sobre Demolidor, Daredevil, agora com... O quê? O ousadinho. O ousadinho. Agora com tentar aprofundar, analisar alguns temas que a gente elencou aqui como principais, como mais relevantes. E talvez então começando falando sobre nossos episódios favoritos, por assim dizer, os episódios que mais marcaram, o episódio que mais marcou a gente. São os episódios, porque a gente vai falar dos dois, né? A gente vai falar tanto da primeira temporada quanto o episódio da segunda, né? Eu falo o que quiser, mano. Você tá louco? Você fala o que você quiser, cara. Você não tem patrocinador pra isso aqui, então você pode estar livre. Mas se você for um patrocinador e estiver ouvindo, pode entrar em contato com a gente, você sabe patrocinador potencial. A gente aceita também. A gente aceita doações, se quiser doar, dinheiro, microfone, bis. Microfone. Tá precisando, né? Bis, a gente aceita bis também. Bis é legal. Bom, a gente não combinou, né? Assim como no último episódio, eu não sei que episódio que você andou pensando, nem e eu não sabe sei o meu. Você quer então falar da primeira? Fala você primeiro, porque da última vez foi eu que falei o primeiro, então você vai falar o primeiro da primeira. Deus Pode do falar. Céu, tem que variar, né? Tem, cara, tem que dar assim, entendeu? Tem que mostrar variedade, mostrar que a gente não é focado só em script aqui, cara. Improvisado. Tá, eu vou introduzir a minha fala com um pequeno background. Eu diria que a série, as 2 temporadas são bem sólidas. Sim. E os episódios se mantêm mais ou menos do mesmo nível, a ponto de que eu acho que não tem tanto essa coisa dos episódios que vão se destacar de maneira muito absurda. Sim, é difícil, né? Eu tive bastante dificuldade em pensar um episódio assim que eu falasse, nossa, esse... Né? Porque tudo se alinha depois no final, então tudo é relevante, então tudo, sabe, dá um acordo pro negócio, né? É bem difícil de achar mesmo. Eu acho que na primeira temporada... O episódio que me fez dar um clique, né? Tipo, veio aquele insight, aquela sensação do tipo, nossa, então realmente vão fazer uma série foda de super-herói vigilante, uma série foda do Demolidor, e isso é legal. Foi o segundo episódio, que chama Cutman, na verdade, que é, resumidamente, a cena que mais chama atenção é a questão do resgate do menino lá. Que acontece no final do episódio. Então, quando tem a cena do corredor, que não tem nenhum só tem um take e a luta vai acontecendo de maneira contínua até ele finalmente conseguir chegar na porta do moleque, realmente pra mim foi bem impressionante. Talvez muito mais por causa dessa cena do que o episódio inteiro em si, né? Mas acho que foi aquele momento que me deu um clique do tipo, meu, então é isso. Então a gente tem um negócio da Marvel que é foda. Sim. E eu até coloco entre parênteses que eu não sou tão fã da Marvel no cinema. E fiquei muito feliz com a Marvel. Por não tão fã, pessoal, entendam que o cara é puto, tá? Pior que não, né? Eu vou assistir todos os filmes. Que não é. Sou coagido a assistir todos os filmes. Você é coagido, né? Tá. Eu que te faço ver filme, né? Tá bom. Eu ouso dizer que a Marvel no Netflix é melhor do que a Marvel no cinema, né? Mas, tudo bem. Enfim. Tem gente que vai querer te bater por causa disso, mas aí é você que vai apanhar. Acabou de perder, tipo, dezenas de ouvintes, né? Já deram um stop, a gente já tá falando sozinho aqui, mano. Você não precisa falar mais do seu episódio. Não precisa dar droga. Eu só queria te acrescentar uma coisa. O episódio favorito que é o segundo da primeira temporada, é isso, né? Segundo da primeira. Tá, Fio da Navalha, em português. Fio da Navalha. Eu acho isso relevante. Ou Cutman. Do Mega Man, né? Do Mega Man. Não fala que você é nerd, cara. Não fala. Mas eu não sou, isso daí eu ouvi falar. Você viu num post do BuzzFeed. Mas e aí, qual que é o seu episódio da primeira? E o que é legal é que não é o mesmo que o seu, ó, que bom. Você não hackeou minha lista dessa vez? Não, dessa vez não. Da primeira temporada, pra mim, o melhor foi o episódio 8.
Sombras com Reflexo. Shadows in the Glass. Que é o episódio em que se conta a história, né, o que aconteceu, o passado do Wilson Fisk, cara. E eu fiz questão até de reassistir esse episódio esses dias aí, porque eu queria lembrar se era isso mesmo. E, né, às vezes sabe como é que é aquela coisa, essa memória te enganando? Uhum. E não era. O episódio é muito bom, cara. Aquilo que eu falei na primeira parte, cara. O D'Onofrio, assim, ele é sensacional. E esse episódio é o que mais trabalha ele, assim. Tem as coisas acontecendo lá também, né? Do match, da investigação que eles estão fazendo lá e tudo mais. Mas o arco principal do episódio é ali o desenvolvimento do Wilson enquanto vilão, assim, né? Mostrando da onde ele veio. Então, assim, trabalha o que ele fez, assim, o que passou por ele, pelo que ele passou para ele chegar onde ele tá hoje. Mostra toda a motivação dele, assim, todo Esse episódio que tem o flashback dele quando criança. Que tem o flashback dele quando criança, que mostra ele, né, sendo sentado no pé na parede, pensa no homem que você vai ser. E ele pensa e pega um martelo e mexe na cabeça do pai. É, um menino sociopata, né? E na cabeça dele ele não é, né? Na cabeça dele ele tá fazendo a coisa certa. E ele mostra que essa visão deturpada dele de bem, né? Do que é o correto a ser feito, vem daí. E a mãe dele é coberta, né? A mãe dele, cara, tipo, muito bizarra essa cena, né? Tipo, ele mete o martelo na cabeça, a mãe olha pra ele, pega o serrote. Não faz o menor sentido, mas faz, né? E, eu acho assim, achei sensacional esse episódio, assim. Eu gostei principalmente porque eu acho que eu sinto muita carência de ver um bom vilão, sabe? Um vilão com motivo, não só aquele vilão bahaha, wahaha, eu vou te matar porque eu quero destruir a cidade. Por quê? Porque eu quero. Né? Ele mostra ali que não é isso que essa série vai trabalhar, que é uma coisa muito mais complexa e que o vilão ele é humano, né? Ele é uma pessoa que tem motivações fundadas na realidade, entendeu? Uhum. Eu acho que é por isso, entendeu? Eu acho que sim, realmente esse episódio é muito bom mesmo. Acho que até que eu vou mudar a minha escolha, acho que esse daí é o melhor. E você é um paga-pau, né? Pelo amor de Deus, né? Brincadeira. O cara não tem personalidade, é assim mesmo. Eu preciso de personalidade? Não, você pode pegar a minha emprestado. Baduntos. E da segunda temporada? Então, a segunda temporada eu achei até mais difícil esse ponto aí. Eu acho que eles são muito parecidos mesmo. Não sei se tem um ápice. Eu acabei escolhendo especificamente. Talvez, sei lá, acho que ele provavelmente ninguém na face da Terra deve ter achado ele especificamente incrível. Será? Não, acho que não, mas vamos lá. É o episódio número 8, em inglês, Guilty as Sin. Não sei como é que tá em português no Netflix. Eu vou olhando aqui, você vai vendo aí. É um dos episódios que... É um dos episódios que tá tendo o julgamento do Punisher, né, do Frank Castle. E acaba sendo aquele episódio, provavelmente você vai lembrar, que ele joga tudo pra cima e resolve falar que não, mano, era isso mesmo, matei todo mundo, vou matar todo mundo, mataria de novo, sem piscar. Sim. E aí eu acho que é um episódio que tem ele passa, não é uma coisa épica no sentido de ação, não é um desenvolvimento fodido da história, mas tem um trabalho ele, psicológico muito pesado nesse episódio. Tem esse trabalho e ele finalmente carimba quem que ele realmente é. Sim. Tipo, não tem essa de maluquice, não tem essa de transtorno de estresse pós-traumático. Mano, eu mato mesmo e quero ver quem que vai vir encher o saco, tá ligado? Se você pensar agora falando assim, é meia culpa em português. Nossa. E se você for pensar com o que eu falei, ele também faz assim, é um episódio que define o vilão, né? Que não define o vilão, define o anti-herói. Sim. Porque não é um vilão, né? Ele é um anti-herói. Ele faz as coisas. Se você lembrar que ele tipo, pega lá o cara que é pedófilo lá, que tenta vender a menininha de 12 anos pra ele e espanca o cara com o bastão lá e tal. Ele nunca ataca ninguém que não tenha feito mal a alguém, né?
ele é realmente um anti-herói, se você pegar a questão dos quadrinhos, principalmente. Sim. Mas na série, ele é um ponto que a gente pode discutir um pouco melhor, que na verdade é uma das coisas que eu gostaria de falar bastante sobre essa questão, né, de vigilantismo, principalmente em relação ao Punisher, mas ele é praticamente um vilão, né? Porque, tipo, a brutalidade dele, a forma como ele mata, e até o fato dele ser o vilão da primeira parte da temporada, né? Pelo menos nessa perspectiva, ele é o vilão, né? Até aquele momento. Até eles entenderem o que ele realmente representa, pelo menos, né? Sim. Mas, enfim, aí acho que entre ele ser um herói e ser o vilão é justamente a temática, né? Da segunda temporada. Sim. Mas a rigor, principalmente pegando carona no quadrinhos, ele acha que ele é um anti-herói mesmo. Não acho que num sentido mais básico da coisa, ele é realmente um anti-herói. E qual que seria o seu aí? O meu também não foi igual. O meu é o 11. Que ele no inglês é o ponto 380 e no português 38. É a bala, né? Pelo calibre. Assim, é que em português mesmo, ele seria o 38. Podia ser isso, né? Não, né? É que tá numérico no Netflix, então é o 38, mas é o 38. Cara, é difícil também. É porque, assim, eu acho que tudo que você falou aí colabora. Eu acho que também o episódio 8 é muito legal nesse sentido, assim, de mostrar o que é a ideia do cara por trás do que ele faz. Mas eu gostei mais desse basicamente por causa das cenas de ação. E foi um nível, assim, muito absurdo. Aquela cena é o episódio em que ele vai resgatar a Claire. A Claire, isso, obrigado. Que ele vai resgatar a Claire e ele pula do prédio e agarra no negócio e vai, bate e volta. Essa cena é absurda, né? Absurdo de um nível, assim, muito, 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 sabe? É um filme aquilo, né? Ela é uma cena que ela é tão absurda que se você piscou naquela hora, você perderia o que aconteceu. Né? Porque ela é jogada e ele já ao mesmo tempo se joga junto com ela e consegue pegar o negócio. Pegar e segura ela e cai no vidro e rola pro dentro do hospital. E aí já quebra de volta, né? E ninja correndo pra tudo quanto é lado, ele correndo atrás dos ninja e os moleque voando pra tudo quanto é lugar, pelos telhados. É um bagulho doido. E além dessa cena, tem a cena do barco, né? Que também é aquela cena em que ele, tipo... Que ele vai matar o suposto Blacksmith. Isso, e essa cena também é muito boa, que ele vai e o Demolidor Matt vai e fala, não é o cara. Não, como não é? Tipo, é pro cara naquele encerramento de uma fase e que acaba sendo tirado dele, né? E também é uma cena sensacional, depois essa sequência de tiros e tudo mais. Mas pra mim, assim, foram essas duas cenas, assim, que mais me agradaram, vai. Eu acho que se eu fosse elencar por cena de ação, eu talvez ficaria com o episódio 9. 7 Minutos no Paraíso. 7 Minutes in Heaven aí, que é justamente o episódio da prisão. Sim. E tem toda a manipulação do rei do crime pra que o aliás, Frank acabe matando o cara lá. Que é um maior dos spoilers de todos, né? Que é o rei do crime ressurgindo aí nessa segunda temporada, né? Ah, sim. A gente nem sabia, né? Acho que nos trailers não aparecia o Wilson Fisk, nem falava nada. Eu fiquei até assustado quando apareceu. Não é? E o que é legal, né? Porque, tipo, se você pensar, a mesma coisa que a gente tem do Yurik, né? Continuando a história dele, mesmo com ele morto, a gente tem a continuação do Fisk, mesmo ele estando preso, né? Sim. Então, isso só pra fechar a cena do Frank sendo cercado por dezenas de prisioneiros porque o Fisk armou uma armadilha pra ele. É simplesmente sensacional, assim. Além de ser bem coreografada, ela mostra uma brutalidade, tipo, absurda, né? Tipo, uma cena muito, muito grotesca, assim, de violenta. E eu acho que o legal é que eu não acho gratuito, né? Eu acho que é justamente pra mostrar quem é esse cara, né? Sim. Quem é o Punisher. Nesse momento já aconteceu o episódio que eu comentei antes, que ele já se consolidou como um cara que vai e faz. O cara que mata e não tá nem aí, e aí é ali que ele bota pra ferrar mesmo. Ele tá na prisão, vou continuar preso, não vou sair daqui provavelmente nunca mais. Então esses caras vão cair duro agora. Por um. E mostra toda a capacidade dele de fazer também, né, meu? Porque não é só que ele
Que ele vai lá e quer fazer, né? O cara tem um treinamento absurdo, tem totalmente a capacidade de fazer o que ele faz, né? Sim, sim. Pensa que ele tá pau a pau com o Matt, né? Sim. Acho que basicamente isso pra encerrar essa questão dos nossos episódios aí. Uhum. Bom, e falando então da série em geral, vamos lá, né? O que eu acho que você podia até já começar pegando carona em algumas coisas que você já comentou, né? Uhum. Que, bom, principalmente em relação ao vilão, ao rei do crime, né? Sim. Eu acho que, no escopo geral da história, as 2 temporadas vão mostrar a ascensão de um herói, a ascensão de um vilão e a ascensão de um anti-herói. São, acho que, esses 3 principais jornadas e temas que a gente vai ver. Sim. E eu acho que a boa parte da jornada do Demolidor acaba acontecendo realmente na primeira temporada. E a segunda, como você mesmo falou, serve mais para discutir as consequências das ações dele. Né? Sim. Isso eu acho bem interessante, né? No começo tem essa... É apresentado a temática de que as ações dele como vigilante na primeira temporada podem ter, na verdade, piorado a situação da cidade. Tem 2 temas importantes nisso. Primeiro, a questão de que ele cria um vácuo de poder, né? Sim. Ao ferrar o rei do crime e as outras gangues lá. Que só tem gangue nesse negócio, né? Porque Nova York só tem gangue, né? Você não sabia? Eles estão achando que é a Nova York dos anos 70, né? Mas tudo bem. E eu acho que o segundo tema, que é bem interessante, talvez bem mais sutil, se não me engano, é mencionado muito ano passado, no primeiro ou segundo episódio da segunda, é a questão de a polícia perder um pouco de legitimidade, né? Por conta dos vigilantes. Eles dão a entender como existem mais de um vigilante além dele, né? Sim. Não sei o que eles querem muito bem dizer com isso. Aquela coisa, né? É mais por ter pessoas com poderes, né? Talvez. Porque, tipo, Jessica Jones, teoricamente, já tava aberta nesse momento, né? Já sabia o que ela fazia, né? Ela já tinha aparecido na mídia. Já o final da Jessica Jones já havia acontecido, então as pessoas já estão familiarizadas com o trabalho dela. Sim, talvez o que eu tô falando passe uma impressão de que seria algo muito maior do que realmente é. Mas, anyways, eu acho bem interessante essa ideia de mostrar que a polícia pode vir a perder legitimidade, perder importância, né? Se você começa a ter indivíduos que vão atuar fora dessa lei, e fora da lei, mas como a lei, né? Sim. Como uma lei paralela, né? Então eu acho bem interessante isso daí. Eu acho que é uma discussão que acaba até aprofundando coisas que a própria trilogia do Nolan, não sei se conseguiu abarcar totalmente, né? Não, totalmente não. Até mesmo porque o cara não teve tempo suficiente pra isso, né? Se você for pensar que... Apesar de que os 3 filmes dá uma temporada. Os 3 filmes são 9 horas, cara. Cada episódio são 9, são 26 horas que o cara teve pra trabalhar todas essas questões, né? É bastante. Digamos que não tá o tempo inteiro, mas mais ou menos, vai. É um pouquinho a mais. E também ele tem a série, acho que ela permite... Mas ele nem chega a mencionar, né? Talvez esse seja meu ponto, né? Pelo contrário, o Batman acaba até trabalhando com a polícia, né? Sim, não, nesse sentido com certeza. O que eu acho legal o Daredevil mostrar que ele tá atrapalhando a polícia, né? Ele tá tirando o papel da polícia e prejudicando. E aí pensando também em questão de escopo, assim, talvez eles estejam referentes às coisas Vingadores acontecendo por aí, né? Também, com certeza tem algum papel isso nisso. Daí até o fato do Homem-Aranha hoje em dia ser oficial, né? Que ele tá no universo. Isso aí, daqui a uns dias a gente vê. Não, sim, mas em tese ele tá oficializado ali, né? Então ele tá por aí, né? Ele já tem a roupa, já é o Homem-Aranha. Então tá, gente. A gente não viu ainda porque na gravação desse episódio a gente não saiu o filme, tá? Que a gente vai liberar esse episódio, né? Vai estar no futuro. Tem essa. Então... Mas não importa, a gente sabe pelo que ele já tá com a roupa, então ele já tá atuando, né? Sim. Se ele já existe dentro ali da cidade como vigilante, né? Então, e aí essa ideia dele acabar atrapalhando a lei, ao mesmo tempo que também ele é um advogado que trabalha dentro da lei. E a segunda temporada serve pra excluir todo esse lado, né? Tipo, ele é advogado, ele quer fazer as coisas pelo lado da lei, e ele mesmo, como advogado, ele acaba não fazendo nada, né, praticamente. Ao contrário da primeira, que tem todo um negócio
pra ele realmente desmontar o império do Uhum. crime lá. E na segunda é mais a questão de tentar defender o Frank Castle, que acaba nem dando certo, né? Sim. Que Vai ele por água abandona, abaixo. né, na verdade. E é até interessante, né? Porque Hum, tem todo um questionamento em vários momentos, principalmente do Fog, né? Tipo, mano, por que a sim. gente tá protegendo esse cara, né? É Tipo, a assim. gente tá louco? O que tem a ver isso, tá ligado? E a Karen, ela na verdade lembra que ela no começo tinha medo por conta do final da primeira temporada, né? Que ela matou o cara lá que tentou sequestrar ela, você lembra disso? Que tem? Vagamente, né? Eu também lembro vagamente. Né, a gente faz um ano, mais de um ano que eu vi esse negócio, né? Não força a barra. Mas que tem? Mas ela Então. teve aquela ocasião em que o cara tenta sequestrar ela, prende ela vai lá mata o cara. E aí ela tá no começo, ela tá com aquele medo todo porque ela acha que o Frank Castle tá matando pessoas que são bandidas. Não é só bandido. Por assim, Uhum, tipo, numa forma aberta e livre da concepção da palavra aí. sim. E na verdade ele tem toda uma agenda de quem que ele quer matar, o que ele quer fazer, né? E aí, Assim, a partir do momento que ela entende que existe aí né, o conflito dele com um grupo específico de pessoas, é que ela passa a perceber ele como por olhos mais simpáticos, por assim dizer, né? ela é a única personagem, pelo menos num primeiro momento, que tá tentando entender Uhum, o porquê que o Frank Castle tá fazendo o que ele está fazendo, né? Porque sim, ele tá sendo crucificado pela mídia e pela opinião pública como um degenerado, um maluco que mata as pessoas, né? sim. O que não deixa de ser verdade também, né? É, Mas existem mais camadas do que isso, né? só que as coisas não são mencionadas como elas devem. A mídia, né, dentro da série não. Só Uhum. se fosse só dentro, né? Mas a mídia ela escolhe o que ela quer passar para as pessoas e monta a imagem do Frank em cima do que elas querem, né? Aliás, esse é um outro tema bem legal que tem na primeira e na segunda, né? Na primeira tem a Uhum, questão do rei do crime corromper a imprensa sim. e as notícias serem totalmente filtradas. E Uhum, na segunda ela chega a criticar especificamente, né? Eu esqueci o uhum, nome daquele personagem que uhum. é o amigo do Ben Urich lá, né? Que acaba sendo o mentor dela na segunda Ah, temporada. o editor do jornal, agora você. É, Ele não tem tanta importância na minha vida pra eu lembrar do nome dele. mas enfim, ela chega a dizer que a mídia tá falando do Frank Castle, mas não tá falando da complexidade toda. Uhum, Sempre tá na capa com a caveira, um sim, assassino. E assim, é óbvio que não dá pra justificar plenamente, porque ele realmente é um assassino, ele realmente matou muita gente. Mas o sim, ponto dela é que você não tá mostrando a história completa, né? sim, sim. Ele tem um passado, Ele um teve passado angústias, ele tem militar, sofrimento, ele tem algum motivo pra ele estar fazendo o que ele tá fazendo. e ele Não tinha uma que. família, né? Então, não que. Acho que o que acontece é que a mídia passa a desumanizar ele, né? Que é aquele típico jornal diário popular, assim, né? Que só tem notícia de crime, de violência e não tem nada ali, né? Nenhuma Notícia, discussão, nenhuma notícia que humanização. não é notícia, né? Notícia que é só falar o que aconteceu, não tem nenhum tipo de trabalho de pensar por que aquilo acontece, de onde aquilo veio, o que, né, o que é, o que não é, enfim. Uhum, uhum. E acaba e é isso que ela tá lutando contra, né? Tentando evitar que fique só nessa base assim de não, o cara é maluco, vai matar todo mundo. Tem também, né, a série mostra que existem aquelas pessoas que concordam com o Frank, né, que tipo, não tem que matar mesmo, né? Ah, sim, sim. Bandido bom é bandido morto, né, enfim. A Karen fica meio balançada naquela discussão com o Matt e meio que dá a entender de que ela concorda, né? Pelo menos naquele momento, né? Uhum. Ele vira e devolve a pergunta e ela fica meio, não tenho certeza, acho que É, sim. Tipo, só que aí quando ela vivencia o momento em que ele faz o que ele faz, aí que ela fica no abalada, né? restaurante lá, né? Que aí ela percebe que não é só, né, não é tão fácil quanto só falar porque o negócio acontece, né? Uhum. Acho que é bem isso. E eu acho interessante do personagem do Frank Castle, do Punisher, ele Uhum. é um personagem absurdamente bem desenvolvido, fica até acima da média dos outros personagens dessa temporada, Sim. é que ele vai servir como uma espécie de antítese aí Uhum. do, do Demolidor. Demolidor. E eu fiquei aqui até pensando, né, o quanto que esse negócio de ser um vigilante, esse tema de vigilantismo, assim, por assim dizer,
se não seria uma espécie de dimensão, né? Um espectro, que o Punisher tá no extremo, né? Ele é um cara que vai levar as últimas consequências e realmente matar as pessoas, e o Demolidor estaria, se não no outro extremo, em algum ponto intermediário, dessa eu diria, dimensão viu? aí, né? Eu acho que assim, digamos que se a base é o normal, vamos supor, o Punisher tá no máximo e o Demolidor ele tá assim 2 graus abaixo do máximo. Então até corrijo o que eu falei, que acaba nem sendo uma antítese, né? Talvez eles sejam muito mais parecidos um com o outro do que o Matt vai admitir em qualquer momento da série, né? Que é uma coisa que o Frank vai provocar ele a todo momento, né? Que ele tá fazendo apenas meia medida, né? Sim, exatamente. Aquilo, até no momento em lá que ele pega, que ele amarra a arma, né, que ele fala, tipo, tá, e aí você não mata ele, ele volta e continua fazendo a coisa errada. Né, e ele fala, não importa, isso não é o certo, não é o correto, né? Ele se impõe esse limite, que na verdade é o limite heróico, né? De heroísmo mesmo não tem muita coisa, né? Assim, nesse momento, né? Eu ousaria dizer, né, e aí já é uma interpretação minha, de que vigilantes desses todos os tipos, incluindo o Demolidor, nem são heróis, né? E porque aí eu acho que é interessante que essa série vai mostrar o quanto que o Demolidor, ele é absurdamente violento também. Sim. Ele em vários momentos vai fazer aqueles interrogatórios deles que ele realmente machuca muito as pessoas. Ele tem uma fala, né, que ele fala assim, o cara tá com a perna quebrada, o braço quebrado, não lembro, alguma coisa assim. Aí ele responde, mas está vivo. Então tá, tipo Batman, né? Pode socar, espancar, jogar do telhado, mas desde que ele esteja vivo, tá tudo bom. Tudo bem. Então, é como se isso eximisse da completa culpa dele, né? Exatamente. Tipo, é como se eu pudesse sair na rua espancando os outros porque eu acho que ele tá fazendo alguma coisa errada. E o mais engraçado disso daí é que em nenhum momento ele vai questionar essa questão. E pelo contrário, num dos primeiros episódios ele vai vir com aquelas culpas católicas dele, né? Dizendo que ele se sente culpa por não fazer mais. Então ele não vê problema no que ele tá fazendo, ele só acha que ele deveria fazer mais. Ou seja, socar mais os outros. Socar mais os outros, exatamente. Nos becos aí de Nova York. Ele parte do princípio de que ele é um mal necessário, né? E eu acho que acaba sendo legal essa questão Frank Castle versus Demolidor, acho que muito por isso mesmo, o quanto que talvez eles sejam mais parecidos do que diferentes, o quanto que o Matt não percebe. E eu acho que uma outra coisa também é que acaba sendo interessante nesse contraponto é o quanto que o Frank Castle admite tudo isso, ele realmente tem consciência dessa história e não tá nem aí e se assume dessa forma, e o Matt meio que não se coloca totalmente nisso, né? Ele não vai admitir que é uma pessoa violenta e brutal. Sim, o que ele faz não tá certo, porque ele tá batendo em bandido, então tá tudo bem, né? E também outro personagem que a gente acabou não falando muito antes, né? Principalmente porque não acabaria, acho que sendo um spoiler muito forte. Mas a Elektra também vai entrar pra fazer algum contraponto com isso, né? Porque ela a todo momento tá querendo matar o povo lá, né? Sim. A Elektra, ela entra... Ela complementa o papel do Frank na vida do Matt, só que mais uma coisa mais próxima, mais familiar pra ele, né? E aí depois que a gente descobre que ela realmente existe pra poder empurrar o Matt pro lado do casto e tudo mais, a gente entende um pouco ela melhor. Mas ela não acaba sendo um personagem assim, digamos que próprio, né? Ela não tá fazendo o que ela tá fazendo porque ela estava ali, entendeu? Ela tem alguma coisa pra fazer, né? Ela simplesmente tá ali pra impulsionar a história do Matt, né? Ah, sim. Ela acaba sendo um personagem satélite do Sim, ela é um satélite do Matt. Até porque também tem o flashback da faculdade, né? Que é o elemento inicial de tentar corrompê-lo, né? Que ela pega o cara que era o criminoso lá, que era envolvido na morte do pai dele, e fala, mata ele aí, meu. Engraçado até, né? O Matt, uma pessoa super inteligente e tal, não perceber que tem alguma coisa errada com a pessoa ali, que não, ela só sabe lutar muito bem, né? Não tem nada demais, todo mundo sabe, né? Toda menina rica faz isso. Né? Nos intervalos da aula de balé, ela luta jiu-jitsu, ninjitsu e todos os jitsus da vida. Sim.
Né? Nada estranho. E acho que você até comenta um ponto que me decepcionou um pouco, né? Eu esperava, acho que muito mais por parte dos roteiristas, desenvolver bem melhor o personagem da Electra, né? Sim. Ele é introduzido lá pelo quarto, quinto episódio, se não Por me aí. engano. Uhum. Inicialmente, acho que é uma coisa meio nebulosa. Eles colocam ela muito mais como uma garota meio mimada, rica, que faz o que quer e quer ficar provocando o Matt, que quer ficar empurrando ele pra uma série de coisas aí. Quer levar ele pro mau caminho. Pro mau caminho. E aí eles demoram pra dar alguma motivação maior. E mesmo assim, eu acho que ainda fica muito abaixo de ser realmente um personagem completo, sabe? Sim. E se você comparar o tempo de exposição do Frank Castle versus o tempo de exposição dela, a coisa fica até discrepante, né? Cara, é aquilo que eu falo, que eu falei pra você antes e vou continuar falando. Essa é a primeira temporada do Punisher. Sim, Tá? total. Não tem. Mas isso não justifica nada, né? Não justifica, mas só dizendo. Que Só tô colocando como ponto. Eu tô dizendo assim porque as pessoas que estão ouvindo aqui também, se discordar, cara, que me prove que não é. Porque se jogar aquele algoritmo lá que fizeram pro Game of Thrones, é capaz de descobrir que o Frank Castle realmente é o. É o. Como se diz, o principal da série. E aí o Charlie Cox vai ter que ser demitido, né? Não, você pode manter ele pode ficar secundário, não tem problema, ele é legal. Meu ponto é só que o Frank ele vai ter camadas em cima de camadas e camadas de complexidade, motivação, justificativa, e a Electra vai ficar muito mal desenvolvida e ainda termina com uma história super mal explicada, né? De que ela é o tal do Black Sky. Eu acho que o problema todo dessa temporada, assim, problema todo não, né? O problema dessa temporada foi justamente essa coisa com a mão, né, cara? Tipo, mostra um monte de eu mostro um monte de coisa e não explica nada. Eu só consigo fazer sentido deles terem colocado dessa forma se isso for justificado mais pra frente, por exemplo, no Punho de Ferro. Entendeu? Mas eu acho que eles têm um grande pecado que é apresentar muitas coisas e não explicar nada nessa temporada. Independente deles quererem trabalhar depois, e com certeza eles vão, ficou totalmente solto. Cara. Não, sim, se você julgar só pela série em si, né, se você não considerar o resto, o que eu falei, você consegue entender se você começa a lembrar dos quadrinhos. Sim, então o cara fica pensando no cara que não viu, não sabe nada de Demolidor dos quadrinhos da Marvel. Ele vai terminar a segunda temporada e falar, mano, o que é isso, essa mulher nesse treco? Vai mesmo? Vou perguntar. Você que não conhece quadrinhos e que nos ouve, você pensou isso quando assistiu? Eu quero saber. Essa é uma coisa que eu gostaria de saber mesmo. É uma curiosidade, porque às vezes a gente tem uma percepção que a gente, entendeu? Mas vamos ver, o que você acha? Que você que viu a série e que não sabe nada dos quadrinhos. Isso não tem obrigação também, ninguém tem. Nem tem. Né? Até porque a gente fez uma análise aqui totalmente à parte. Né? Parte disso, porque isso é uma coisa assim que fique bem clara para os nossos ouvintes, que a gente faz as coisas, tá, pensando na mídia, tá, que a gente está analisando. A gente não analisa aqui a série de comics pensando no comics. Né? Se tá seguindo ou não. Se o artista lá desenvolver um trabalho de roteirização e tudo mais, pensando na mídia de televisão, série ali, o cara vai ter que desenvolver o trabalho dele na série. Ah, não, nos quadrinhos é diferente. Cara, no quadrinho é diferente. Se eu quisesse ver quadrinho, eu não ia quadrinho. Sim. Né? Então acho que é isso que também vale ressaltar aqui pros nossos colegas que estão ouvindo a gente. É por isso que eu coloco essa crítica em pauta. Sim. Pra quem tá só vendo a série, mano, para pra pensar na questão do Nobo lá, né? O Nobo, inclusive, ele é um vilão que vem da primeira temporada. Sim. Então, inclusive, ele já planejava essa história, né? Não foi tão provavelmente. Então, tipo, mano, ele não tem nenhuma motivação específica. Eles não explicam o que a tal da Hand lá, o tentáculo, quer fazer. Quer dominar o mundo, mas enfim. E fica totalmente solto, né? Eles querem o tal do Black Sky, né? Que estava comentando que é um elemento só da série. Né? Eu procurei, eu não consegui achar nenhuma referência fora do universo do cinematográfico. Se for alguma coisa, a internet não me mostrou nada. E esse negócio deles não terem explicado nada do Black Sky também acho que ficou meio grosseiro. Porque, inclusive, aquela cena
Lembra da cena que o Nobu revela, e aí ela fica meio balançada do que ela tem que fazer, do que ela vai fazer? Que ela Cara, é a o Black rigor, se Sky? você for analisar racionalmente, por que ela ficaria tão balançada sendo que ela nem sabe o que é o negócio, tá ligado? Não sei, eu achei que ficou bem Ela solto. sabe Ela que seria tipo um ela Ra's sabe al que Ghul ali, né? Tipo, só que ela sabe que ela foi treinada pra combater o Black Sky, né? Acho que é isso que ela fica chocada. não, mas ela fica chocada no sentido de querer ir pro lado do tentáculo. Esse que é meu Ah, ponto, tá. entendeu? Entendi. Se ela não sabe direito o que é esse negócio, porque eu não sei, Nem eu. nem você, então, tipo, por que ela ficaria tão balançada, né? É realmente algo a se pensar, né? Agora, Nesse tem toda a sentido. questão do Stick, né? Que vai ser uma figura, Uhum. chamar metaforicamente, acaba sendo uma figura paterna, Sim. né? É que ele meio que acolhe ela por conta de todos, né, o treinamento dela. E ele age como. Na verdade, ele deveria ter destruído ela, né? Passa a palavra, né? Aham, tem essa. E ele não faz e acaba fazendo com que ela tenha um vínculo maior com ele. E esse vínculo acaba refletindo, né, nessa figura paterna que ela tem nele, né? E ele abandona ela, na verdade, pra protegê-la, né? Sim, E ela, só que ela não sabendo disso, ela vê isso como uma um grande abandono, né? tragédia, Sim. que eu acho que é a única história realmente da Elektra, que não é uma história satélite pra ajudar os outros personagens, é essa, que é o Sim. conflito com o Stick, que ela quer matar o Stick porque ela abandonou ela. Né? Então é uma síndrome paterna aí, né? É fraco, né, se você for É, pensar. meio fraco mesmo, assim. Eu acho, assim, eu acho uma motivação muito, né, solta, assim. Eu Tipo, espero aquilo que você falou, em termos de ter as próximas temporadas, eu espero eu que acho que eles desenvolvam algo melhor o depois. que eu tô falando aqui é porque eu espero estar errado nessa análise, nesse sentido, né? Se eu for pensar só solto que nesse momento que a gente tem, realmente o negócio tá complicado. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não, mas porque vai. Cara, a gente não sabe. A gente pensa, a gente supõe. É aquela coisa, a hype faz com que a gente preveja as coisas, É, né? né? Só que a gente não sabe. E aí, Assim como eu sei que o Esquadrão Suicida vai ser o melhor filme do ano. se você tá dizendo, esse é você, cara. O Warner me magoou pra sempre. Tem uma. Não, tem. Né? Magoou Tem é pouco, né? Eu tô tem sinto uma um trauma. cicatriz aqui, ainda tá melhorando. Sei lá, é conflitante. Eu não vou entrar em Batman vs Superman. Já tô tentando superar. E no assunto Electra, Aham. que no fundo a gente tá falando de personagens femininos, quem acaba surpreendendo muito nessa Uhum. segunda temporada acaba sendo a Karen Tate, né? Eu acho que ela acaba desenvolvendo uma agenda própria, ela não é tanto mais um personagem satélite dos Sim. outros. A investigação do Frank Castle ela acaba que fazendo meio que sozinha e depois com a ajuda do Uhum. carinha do jornal, e ela acaba descobrindo uma coisa que é muito legal, tô até Uhum. empolgado para ver como é que vai ser nas próximas temporadas, que ela descobrir essa vocação dela para ser jornalista e para poder investigar, com Sim. essa preocupação muito grande em desvendar questões da humanidade, né? De Sim. mexer com a complexidade das pessoas e das Sim. figuras, etc. Então, e você sabe que eu tava vendo algumas coisas da primeira temporada, assim, e o personagem dela, assim, ela tem essa preocupação em ajudar as pessoas, só que ela não tem a mesma preocupação que, por exemplo, o Fog e especialmente na primeira temporada, o Matt tem em fazer as coisas da legalidade. Uhum. Né? Porque se você lembra, ela recebe uma indenização e um cala-boca lá da empresa, Uhum. e depois logo em seguida ela quer investigar e abrir tudo, tá pouco se importando se vai, se pagou, assinou, se fez, se não fez. Entendeu? Aham, Então, sim. assim, isso foi tipo na primeira, né? Então daí já demonstrava que ela tipo não tava muito bem de acordo com o Matt, com o Fog, sabe? Mas o que também realmente acaba sendo legal, porque já tinha vários indícios de que ela era um Sim, personagem por si só, né? sim, sim. Que é uma coisa bem, bem Então, interessante. isso era o meu ponto, né? Que na primeira temporada ela nunca foi um satélite deles, né? Uhum. Ela tava, digamos que, acompanhando eles, mas acompanhando no sentido literal, assim, de tava junto, né? A história dela andava ao lado da história deles, né? Uhum. E não simplesmente, tipo, segurando a história deles pra desenvolver, né? Sim, sim.
Eu acho totalmente. E até um dos pontos que pra mim é sempre bem sensível numa série são as questões de romance e casais. Eu acho que nessa série eles conseguiram construir de forma bem orgânica, né? Bem Sim, fluida sim. essa questão de Então, romance. é aí quando a gente discutiu, por exemplo, o Flash, que você vê que realmente dá pra inserir romance, dá para as pessoas terem relacionamento, dá pra até pra esse relacionamento ser complicado, entendeu? Só que a forma como o cara trabalha, a forma como o roteiro é montado, entendeu? Não fica aquela coisa só drama adolescente, né? De ele não me ama, ele me ama, ele não me, né, tipo, bem me quer, mal me quer, entendeu? Fica uma coisa assim do tipo, olha, a vida tem situações, a gente passa por elas, no momento a gente pode estar bem, depende, de repente acontece alguma coisa e não tá bem, entendeu? Eu acho que essa é a diferença, né, quando a gente fala de romance, que as séries em geral não trabalham direito, né? Sim, E eu sim. tô olhando pra você, CW. É, né? Mandar Vou MP3 mandar. pra ele. Vou mandar. Hashtag CW cria vergonha na cara. Então, realmente tem muito que aprender nesse sentido. E falando Uhum. em personagem satélite, outro personagem feminino que eu não sei se você vai concordar comigo, a gente acabou nem discutindo esse ponto Sim, previamente. sim, sim, sim. A Claire, que vai ser o ponto de ligação entre as séries hoje em dia, Uhum. né? Ah, hoje em dia sim. Que ela aparece no Demolidor, na Jessica Jones, e com certeza vai aparecer no Luke Cage. Com certeza. Ela acaba sendo um plot device, né? Um artifício de história, Uhum. na minha opinião. Eu não consegui enxergar nela muito além disso. Tem alguns pequenos picos ali de ter Uhum. alguma agenda própria, de ter alguma história mais específica, assim, mas na maior parte do Na tempo ela prática, entra para não. questionar as práticas do Matt, Uhum. as práticas do Demolidor. Na segunda temporada ela tem um diálogo lá, olha Uhum. o que você está fazendo, não sei o quê, você não Sim. pode desistir, blá blá blá. É. Ela serve pra mostrar pro Matt. Ela é um ponto de perspectiva pro Matt, né? Ela só serve pra mostrar, para contrabalancear aquilo que o Matt tá tendo como conflito interno, praticamente, né? Exatamente, ela serve como uma reflexão aí pro personagem. Uhum. E aí, sei lá, eu acho que assim, não tem jeito, os roteiros vai ter que ter personagem Sim. satélite. É uma coisa que é um Se artifício você. Então, técnico, se mas você. acho que daria pra ser um pouco mais que isso numa série de 13 episódios, né? É um pouco mais, mas se você pensar, o próprio Fog também é um pouco disso, né? Uhum. Eu acho que é difícil para os roteiristas colocarem muitas pessoas que têm uma agenda própria, porque senão vira, Não, é sei lá, impossível. vira muita coisa que não dá para trabalhar, mas não vou culpar totalmente a Claire, né? Claire, mas não se compara o Fog com a Sim, Claire, né? Tipo, sim. É que a questão também é que o Fog tem uma exposição maior durante a série, né? E a e o Fog, Claire, ele realmente tem isso que você falou, mas principalmente na segunda temporada ele começa a se diferenciar bastante do Matt, né? Tanto que sim. é um dos grandes conflitos entre Porque eu eles. acredito que também que ele vá desenvolver um papel no Jessica Jones e mais futuramente também no. Sim, tem alguns É, indícios pra sim, tal. Mas isso é sim. legal, assim, de mostrar que ele não é só É, ele uma alma acaba. gêmea ali do Matt, né? Tudo que um pensa, o Ele outro na pensa. segunda temporada ele acaba sendo mais desenvolvido nesse sentido. Ele acaba se afastando do Matt na segunda temporada. Na primeira ele é o ponto de. Ele também é um ponto de perspectiva ali do Matt naquele momento sobre o que ele tá fazendo. Uhum. Na segunda ele é esse ponto no começo, mas por conta disso, como consequência, né, de entender, de ver a coisa ali por fora, ele acaba tendo uma coisa dele mesmo, né? Aham, sim. Realmente não tem jeito, não vai, todos os personagens têm que ser trabalhados, mas acho que vale a pena colocar algumas críticas sobre isso. Não, sim. É um ponto para se pensar também, né? Aí Uhum. também vai de vocês que estão ouvindo a gente, o que vocês acham? Se isso é realmente um problema, se não é, como é que vocês veem essa questão? Porque também a gente é óbvio que não é realista, né, e é sensato e não dá para todo mundo ter lá o tempo de exposição e tempo de análise que merece. Uhum. Mas eu acho que a Claire, por fazer essa ponte e por aparecer e ter uma relevância, né, no desenvolvimento do próprio Matt, talvez ela pudesse ser mais do que só ser só ali, né, uma alavanca, né, no personagem, né? Sim. Eu acho que ela vai acabar ganhando cada vez mais de uma dimensão própria, só que vai demorar mais, porque ela Uhum. tem pouca exposição.
Mas vamos ver o que o futuro nos espera aí, né? A gente cara, tem quando várias séries ainda. na segunda temporada de Defenders, eles vão ter um escritório deles lá que todo mundo trabalha junto e ela vai ser a enfermeira oficial deles. É, né? Resolvi tudo pra você. Vamos mandar isso também agora, só que agora pro Netflix, né? Pro Netflix, Acho que um outro ponto aí agora, talvez mudando de assunto, uma coisa que eu achei bem legal na história do Frank Castle, que acho que também é um tema que talvez me interesse mais, até por outras razões secundárias, é a questão que é muito trabalhada, principalmente no quarto episódio, que é loucura versus, vamos dizer assim, normalidade, né? Sim. Uma coisa que é interessante comentar é que essa história de assassinos, né, que pessoas que vão cometer crimes, matar pessoas, a gente está cansado de ver na mídia o quanto que é colocado como é um cara maluco, ele é insano, tinha que fazer tratamento, né? E se a gente lembrar o julgamento lá, a ideia de defesa do Matt é justamente trabalhar essa característica de que ele não está inapto. Ele não está apto a responder pelas suas ações, porque ele tem um passado difícil militar e porque ele provavelmente sofreu transtorno de estresse pós-traumático. E quando a série começou a trabalhar isso daí, eu já fiquei meio preocupado, né? Falei, meu Deus, o que eles vão fazer com esse negócio, né? O cara é um maluco mesmo. E não, né? Não, a defesa dele não vai pra frente ali. Ele não aceita ser tido como um louco, entre aspas. Sim. E bota pra ferrar, né, meu? Tipo, eu matei mesmo, eu tô 100% consciente das minhas ações e vou fazer de novo e de novo. Sim. E se encher o saco, faço mais uma vez. Faço mais uma vez, exatamente. Tanto que ele é um personagem que a gente estava até discutindo antes, né, de começar a gravar, que ele é um personagem que ele não vai mudar muito ao longo da segunda temporada. Ele é um cara que tem essa posição de ser um vigilante extremo, que mata as pessoas, mas apesar dele não mudar, ele é um cara que vai consolidar a posição dele, né? Sim. Porque ele recebe várias oportunidades, principalmente dialogando com a Karen, que vai ser o contraponto moral dele, Sim. De realmente, dar um jeito na vida dele ali, né? Tipo, Sim. parar de ser um maluco assassino. E só que não, ele opta por não fazer isso, né? Se você for ver bem, assim, ele é na mesma medida o que o Matt é, né? Aquilo que a gente falou antes. Ele vê como que ele tem a capacidade e ele faz. Né? Sim, ele vai fazer, né? E não tá nem aí. E ele é muito mais consciente das ações dele do que provavelmente o Matt, né? Sim. Porque o Matt ainda, como a gente comentou, ele não vê até onde vai essa brutalidade dele. Sim. E uma coisa que também é bem legal, que eu achei muito sofisticado da parte deles de trabalhar, em termos de roteiro, é que se a gente analisar, a grande sacada do Frank é que a família dele morre, ele tem todo um passado militar XYZ, Sim. a família dele morre e a série vai mostrar de como ele não trabalhou esse luto, né? Ele, se a gente lembrar, ele não visitou a casa dele. Sim. Depois que a família é morta. Então fica muito claro o quanto que ele não consegue trabalhar esse luto. Sim. É como se fosse realmente uma negação. E é justamente essa negação que vai empurrar ele para esse lado... Eu vou chamar de lado criminoso, mas você poderia chamar de lado anti-herói ou lado vigilante. E aí ele chega a dizer realmente, né? I'm already dead, né? Ele fala que ele já está morto. Já está morto, sim. E o que não deixa de ser verdade, né? Sim. Que ele só tá vivo pela teimosia dele e sede de vingança, né? Sim, de fazer uma suposta justiça, né? E mesmo retornando à casa dele, né? Ele acaba, acho que no último episódio, né? Ele realmente acaba voltando para casa dele pela primeira vez. Sim. E é o que eu falei, ele tem de novo mais uma oportunidade de resolver esse luto, de avançar, ir para frente e de não ser esse justiceiro assassino, e ele resolve não vou, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E termina, a última vez que a gente vê ele acaba ajudando o Demolidor, matando uma galera com o rifle dele lá, né? Sim, já totalmente equipado a caráter, né? Sim, a caráter. Aliás, isso é uma coisa legal da série, né? Eles botam o material final sempre como promocional, né?
Tipo, a roupa da Elektra vai lá no fim, no último, sei lá, no último episódio, literalmente, né? A roupa do Punisher também, mas tá lá no pôster no meio da rodovia, tá lá, né? Eles já totalmente equipados e tudo mais. Sim, e o Demolidor no final da primeira, que eles finalmente vestem a roupa também. O Demolidor da primeira, né, nem tipo, aquela roupa nem era suspeita de que teria aquela roupa até o último episódio, né? Né? Sim. Realmente tem um elemento do quadrinhos revelado a cada final de temporada. A cada final de temporada. Aí daqui a 20 temporadas a gente vai ter todos os elementos, né? Tomara que dure 20 temporadas, né? Eles adicionaram o bastão lá, né? Sim. O bastão com a... Bem relevante, né? Mega relevante. Sim. Quando eu vi isso daí eu fiquei até emocionado. Que é relevante até pra caracterização do personagem, né? E melhora muito o poder de luta dele. O poder de luta dele, sim. Bom, acho que é isso, assim. Na verdade, a gente comentou, acho que os principais temas que a gente acha relevante e certamente que daria para falar muito mais. Sim. Tem muitos aspectos bem interessantes voltados para moral, ética, corrupção, criminalidade, desenvolvimentos vários, mas realmente não tem tempo nesse podcast. A gente tenta aqui limitar, né? A gente tenta controlar também para vocês não terem um podcast de 6 horas seguidas ouvindo Nelson e Daniel. Também não é para tanto, né? Sim. Mas assim, não quer dizer que a gente não possa conversar mais sobre isso, tá, pessoal? A gente tem a página lá, lembrando sempre, a página é pra gente conversar mais sobre isso, é pra gente discutir mais. Depois que vocês escutarem aqui a gente, vai lá, comenta, fala o que vocês acham, o que vocês pensam. Perguntem, fiquem à vontade, a gente tá aqui pra incentivar isso. Né? E a gente futuramente pode voltar a alguns assuntos com segmentos diferentes, não necessariamente analisar uma série, mas analisar um determinado tema. Sim. Pode passar por várias séries, inclusive são temas que a gente comentou nesse episódio, que tem várias outras séries que trabalham parecido, né? Sim, se a gente for pensar em Breaking Bad, se for pensar em The Shield, se for pensar em um monte de coisa aí, né, que tem toda essa questão de mídia e corrupção e anti-herói e o vilão que é o herói, na verdade, né, até tem bastante coisa, até tipo The Americans, né, se a gente pensar, é uma coisa que a gente não sabe pra quem que a gente torce, né? Sim, total. Mas assim, se dependendo do feedback, dos comentários, a gente pode pensar em novos segmentos e novos temas. Com certeza. Mas por hoje, né, por esse episódio, acho que é isso. Isso aí, a gente continua a nossa discussão na página do Facebook, facebook.com/barra o que, Daniel? Não decorou, em série podcast. Depois você me passa esse link aí, que até hoje eu não entrei nessa página. Meu Deus do céu. Até hoje não, porque a gente tá no 3º episódio. Mas eu considerando isso, eu tô me vendo no futuro, eu não entrei nesse negócio. Senhora, você é um cretino. Ai. Me falaram que tem, velho. Falaram, né? Então tá bom, pessoal. Então é isso. Obrigado aí pela colaboração de vocês, obrigado pelos comentários, por todo o apoio que vocês estão dando aí pra gente nas nossas páginas. E até a próxima. Até, galera. Falou aí.